Dê um aplauso para o Rei da Glória essa noite. Oh, Deus. Glória a Deus. Continue em pé. Pega a tua Bíblia essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 15. Lucas 15, versículo 8. Você está feliz com Jesus essa noite? Amém. Glória a Deus. Quem achou Lucas capítulo 15, versículo 8? Amém. Nós vamos ler. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lamparina, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai querido, essa noite nós necessitamos ouvir a tua voz. Amigo Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha falar conosco essa noite. Eu me coloco apenas como um instrumento, um vaso onde o Senhor tem total liberdade, Deus, em instruir e falar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas essa noite. Espírito Santo, seja bem-vindo, fique à vontade para falar conosco. É isso que eu te peço e eu já te agradeço pelas tuas palavras, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, senta. Glória a Deus. Fique à vontade. Eu tenho uma palavra hoje para nossas vidas. Dentro aqui de Lucas, capítulo de número 15, versículo 8 em diante, Jesus ele contou uma parábola. O nome dessa parábola na minha Bíblia está escrito a parábola da moeda perdida. Outras traduções podem dizer a parábola da dracma perdida. Quando você lê o capítulo 15 todo, você percebe que Jesus, ele conta uma, duas, três parábolas nesse capítulo 15, e ele conta todas essas parábolas quase falando as mesmas coisas. Se você for ver o capítulo 15, algumas pessoas, alguns pregadores, teólogos, falam que é o capítulo dos perdidos, ou capítulo dos desviados, porque no capítulo 15, Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida, do filho perdido, que é o filho pródigo, e ele termina contando aqui a parábola, a segunda é a parábola da dracma perdida. Então, todo mundo no capítulo 15 está perdido, tá bom? Aqui na linguagem de Jesus. Mas eu quero que nós possamos aqui nos atentar essa noite a segunda parábola que Jesus contou nesse capítulo 15. É a parábola da dracma que perdida, da moeda perdida. Só para você ter uma ideia, você pode se perguntar essa noite: pastor, uma moeda perdida, essa moeda ela foi perdida em qual lugar, pastor? Em qual lugar essa moeda foi perdida? Essa moeda ela foi perdida dentro da própria casa dessa mulher. Eu sei que não é algo anormal perder algum objeto dentro da sua própria casa. Se eu for falar aqui com homens, eles são os maiores perdedores de objetos dentro da sua própria casa. Eu particularmente, que eu perco mais dentro de casa é chave. Eu coloco a chave no lugar, esqueço de onde eu coloquei,
E sempre quem acha, sabe quem é? A minha esposa. As mulheres são mais atentas nesses detalhes, né? Mas a parábola das 10 dracmas, ela está contando a história de uma mulher, que acabou um dia perdendo uma de suas moedas, tinha 10. Acabou perdendo uma de suas moedas dentro da sua própria casa. E é óbvio, isso é óbvio, aquele que perde algo dentro da sua própria casa, você vai procurar até achar. Você vai estar ali vasculhando os objetos, vê o 6, Ney, vasculhando os objetos, vasculhando armário, tudo que você poder tirar dos lugares para ver se acha aquilo que você perdeu, você vai fazer. Você vai fazer. Algumas pessoas, enquanto não acha, não para de procurar aquilo que se perdeu. Se nós formos ver aqui a parábola, ela está dizendo justamente isso. Essa mulher, ela começou a vasculhar a sua própria casa. Ela começou a varrer, ela começou a tirar os objetos, ela começou a ver embaixo das camas aonde ela tinha perdido aquela moeda, aonde ela tinha perdido. E como a palavra de Deus ela é verdadeira, e ela fala que aquele que procura, o que acontece? Ele acha. Se você procurar alguma coisa, pode ter certeza, você vai achar. Igualmente é assim com Deus. Se você procurar Deus, pode ter certeza, você vai achar Deus. Você vai achar Deus. E essa mulher, ela procurou e ela achou a sua moeda. Eu não sei você, mas quando eu procurei algo que eu tinha perdido dentro da minha casa, e era algo de muito valor, sabe como é que eu fiquei? Muito feliz. Muito feliz. Uma vez eu estava procurando a chave do meu carro. E eu tinha procurado em todos os lugares na minha casa, todos os lugares, e não tinha achado. E eu tinha ligado já para o chaveiro, e ele tinha dado um valor absurdo para fazer outra chave. Então aquilo era uma coisa valiosa para mim. Desliguei o telefone e continuei procurando. No final das contas, sabe o que aconteceu? Eu achei. E eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque aquilo era um objeto de muito valor. Então aquilo me deixou muito alegre. Eu tenho certeza, se você procurar alguma coisa que você gosta e é de valor na tua casa, e você encontrar, no final você vai ficar alegre. Para a glória de Deus. Essa mulher, ela se alegrou. A Bíblia aqui dá respaldo falando que ela até chama as suas amigas. E agora faz uma festa para se alegrar, porque ela achou a moeda perdida. Ela achou a dracma perdida. Essa é a parábola literal que está escrita na Bíblia. Aí você pode se perguntar assim, pastor, o que essa parábola, pastor, ela tem a ver com a minha vida? O que essa parábola tem a ver, pastor, com o meu dia a dia? Entenda uma coisa aqui essa noite. Eu entendo algo que hoje, dentro das igrejas, existem pessoas que estão perdidas. Perdidas dentro da igreja. Eu não sei se você sabe, mas a casa do Senhor, ela é a casa do nosso Pai. Esse lugar aqui, quem é filho, se sente à vontade para adorar o Pai. Todo aquele que é filho, quando chega na igreja, na casa do Senhor, ele se sente feliz. Por quê? Porque ele entende que está na casa do Pai. E na casa do Pai você tem liberdade. Você tem liberdade na casa do teu Pai. É por isso que na casa do Pai você levanta a mão para adorar. Você abre a boca para dar glória a Deus. Por quê? Porque está na casa do teu Pai. Na casa do teu Pai você tem liberdade para fazer aquilo que você quiser. Eu não sei se você compreende, mas todos nós aqui somos filhos de Deus. Pelo menos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Todo aquele que entregou sua vida para Jesus, pela Bíblia Sagrada, ele se tornou filho de Deus. Antes era apenas uma criatura.
Mas a partir do momento que entrega a vida para Jesus, você se torna filho do Senhor Deus. Então, se nós somos filhos, nós estamos na casa do Pai. Glória a Deus por isso. Isso é uma coisa boa, pastor? É uma coisa boa. Porque na casa do Pai, sabe o que tem na casa do Pai? Segurança. Sabe o que tem na casa do Pai? O Pai, ele sempre, ele está por perto para te dar um conselho, para te dar uma direção. Na casa do Pai não há falta, sempre há abundância na casa do Pai. Então a casa do Pai é um lugar de prosperidade. Eu sei que alguns jovens, por exemplo, eles terão dificuldade, vamos aqui para o mundo secular, eles terão dificuldade na vida quando saírem da casa dos seus pais. Porque um jovem na casa do pai, o que ele tem? Ele tem comida, roupa lavada. Se for uma mãe, um pai bom, uma vez ou outra ainda dá ali uns trocados para ele. Ele não tem preocupação nenhuma com pagar boletos, internet, conta de luz. Tudo isso quem supre é quem? Os seus pais. Quando essa pessoa sai da casa do pai, ela se depara com uma realidade totalmente diferente lá fora. Ela começa a entender que no final do mês tem que pagar a concessionária de energia. Se quiser comer, tem que trabalhar para ir no mercado e comprar o alimento e trazer para dentro da casa. E muitas pessoas, quando saem da casa do pai, o que eles começam a passar agora? Dificuldades na vida. É tanto que tem uns marmanjões que nunca saíram da casa dos seus pais. Por quê? Porque na casa do pai é bom. É claro que quando nós falamos de juventude, jovem, homem, mulher, uma hora tem que se sair da aba do pai e da mãe. Eu conheço, por exemplo, um amigo meu que tem 50, quase 60 anos e mora com seus pais. Mora com seus pais. É algo, né, humanamente falando, é algo absurdo, mas existe. Mas tu pergunta, por que fica tanto tempo assim? Porque na casa do pai tem de tudo. Tem de tudo. Mas se nós formos agora para o campo espiritual, agora, o campo espiritual. O nosso Deus, ele é um Deus provedor. O nosso Deus, ele é um Deus abençoador. O nosso Deus é um Deus de abundância. E aqueles que estão na casa dele, pode ter certeza, vão ser supridos por esse Deus. Então é bom estar na casa dele. Mas o que acontece hoje nos nossos dias? Eu quero pregar sobre isso. É que tem muitas pessoas que elas estão até na casa do pai, mas elas não se colocam na posição de filhos. Sabe por que muitas pessoas elas não recebem da parte de Deus aquilo que é devido? Porque elas não conseguem se ver como filhos e como filhas de Deus. Elas não conseguem. Às vezes também, por falta de amadurecimento, para entender que o Deus a qual ela está servindo hoje é um Deus Pai, e é um Deus que pode todas as coisas e pode fazer tudo aquilo que ela quiser. Esse Deus ele pode fazer. Mas às vezes por questão de intelecto, ou então não amadureceu muito, a pessoa ela está até dentro da casa do pai, mas está vivendo como um estranho, está vivendo como um visitante. E eu quero te dizer essa noite uma coisa: a principal coisa que tem que existir do filho para o pai dentro das suas casas, sabe o que é? Intimidade. Intimidade. Eu estou falando agora no campo de igreja. A coisa mais importante que tem que existir entre você e Deus, sabe o que é? Intimidade. Por quê, pastor? Porque pai e filho têm intimidade, o diálogo, a conversa. Tem que existir isso. Se não existe isso, pode acontecer de você não ter tomado posse da paternidade que Deus ele entregou sobre a tua vida. Pode ter acontecido isso. É por isso que nós olhamos às vezes dentro da igreja e nós encontramos pessoas que às vezes elas têm uns testemunhos piores do que aqueles que estão lá no mundo.
É por isso que nós encontramos às vezes alguém indo para a igreja, mas não tendo uma mudança de vida. É por isso que nós encontramos pessoas que às vezes estão nos cultos, mas muitas das vezes elas não se encontraram com o Deus do culto. Elas vieram no culto e aquilo dali foi mais uma programação do seu dia. Porque hoje durante o dia você fez isso, aquilo, e no final da noite, não tem mais nada para fazer, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na casa do Senhor, lá, vou lá na igreja lá. Tem pessoas que elas estão fazendo do momento de vir na casa do Pai apenas como uma programação. Programação. Se você for ver hoje no mundo, as igrejas hoje estão modernas. Estão modernas. E o triste, sabe o que é? Não é que elas estão modernas, o triste é que pessoas começaram a ver a igreja como um momento apenas de entretenimento, como um momento onde elas vão ali apenas para se entreter, porque às vezes o louvor é bom, porque às vezes a palavra é uma palavra que massageia o teu ego, não fala o teu pecado, aí as pessoas vão lá e se entretem. Mas esse não é o verdadeiro motivo de nós estarmos na casa do Pai. Não é. O que eu quero que vocês entendam isso essa noite é todo aquele que está dentro da igreja, dentro da casa do Pai, mas começou a ver a casa do Pai como algo normal, essa pessoa está perdida. Perdida dentro da própria igreja. Eu entendo que o diabo hoje é um dos maiores responsáveis em fazer com que pessoas elas permaneçam dentro da igreja, mas elas permaneçam dentro da igreja com as suas vidas espirituais mortas. Tu sabia que tem muita gente dentro da igreja com a vida espiritual morta? Aí você pode se perguntar assim, pastor, como é que alguém está perto da fogueira e não se queima? Existe. Como é que a pessoa está perto de brasas vivas e não fica uma brasa viva? Existe, sabe aonde? Dentro das igrejas. É claro, tem alguns pregadores que falam assim, não, hoje o principal propósito do diabo não é nem tanto tirar da igreja, mas é fazer você ficar dentro da igreja, mas viver uma vida morta. Eu entendo que o diabo ele trabalha na vida de algumas pessoas progressivamente, passo a passo. Eu entendo que a vontade do diabo não é que você permaneça dentro da casa do Pai, mas não é do dia para a noite que ele consegue tirar alguém daqui de dentro. Tu sabia que não existe essa de alguém falar assim, pastor, eu dormi crente e acordei desviado? Alguém que fala isso é mentiroso. Se alguém falar assim um dia para ti, de um dia para outro eu decidi sair da presença de Deus, mentira. Todo aquele que decide um dia sair da casa do Pai, ele já veio caindo, chegou um momento que ele decidiu sair. Mas ninguém dorme crente e acorda desviado, isso é impossível acontecer. E o diabo ele trabalha justamente nesse ponto. Ele faz com que primeiro o crente ele vá se perdendo. Pastor, vai se perdendo lá fora no mundo? Não. Ele vai se perdendo dentro da casa do Pai. Dentro da casa do Pai ele vai se perdendo. Ele vai começando a achar, por exemplo, um ambiente de culto como esse, um ambiente normal. Ele começa a vir para a casa do Senhor para cumprir tabela. Ele começa a ver apenas como entretenimento. A vida espiritual dele começa a declinar, começa a abaixar. Ele participa malemar de cultos de domingo, mas ele não está envolvido, por exemplo, em oração, ele não está envolvido em célula, ele não está envolvido em outras coisas. Começa dessa forma. Chega um momento que sabe o que acontece? Aí o diabo ele consegue te tirar de dentro da casa do Pai. Eu sei que existem pessoas, por exemplo, que existem tempos que elas vivem uma vida espiritual morta. E eu posso entender uma coisa: quem hoje vive uma vida espiritual morta, pastor, mas eu estou perto da fogueira que é Deus, mas você não se deixa queimar por Ele, você não se deixa se encharcar pelo fogo dele na tua vida, e você agora faz tudo malemar.
Você busca Deus pouco, você lê a Bíblia pouco, você ora pouco, tudo é de pouco na casa do Senhor. Sabe o que você está vivendo? Você está perdido dentro da própria casa do Pai. E depois que uma pessoa passa algum tempo perdida dentro da casa do Pai, o diabo ele quer fazer sim de tudo. Sabe para quê? Para tirar essa pessoa daqui de dentro. Porque eu entendo também que uma pessoa, ela pode até estar perdida dentro da igreja, mas se ela ter contato com a palavra de Deus, ter contato em cultos, Deus, Ele sempre vai mostrar a direção certa para aquela pessoa seguir. Sempre. Então eu entendo que o diabo não quer que alguém esteja na casa do Pai. Mas eu quero que essa noite, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, nós possamos fazer uma autoanálise na nossa própria vida. Fazer uma autoanálise e entender uma coisa: se a nossa vida espiritual está declinando, quer dizer que nós estamos se perdendo. Nós estamos se perdendo. Se você, tem pessoas que falam assim: pastor, quando eu comecei minha caminhada cristã, pastor, fazia muito isso, fazia muito aquilo, orava, jejuava, lia a Bíblia, tinha uma vida de intimidade com Deus, pastor, agora não. Por quê? Se o amor para com Deus, ele tem que aumentar na vida dos seus filhos. O amor para com Deus, ele aumenta. Quando ele diminui, é porque tu está se perdendo. Se perdendo. A pior coisa é aqueles que começam a se perder e eles nem percebem que estão se perdendo. Você já pegou um caminho que você pensava que estava indo na direção correta e você se distanciou a quilômetros do local que era para você estar. Você foi, o lugar que era para você era para o norte, você foi para o sul. Você até pensou que estava indo para o lugar certo, mas quando chegou lá, você, rapaz, eu estou perdido. Estou perdido. E quando você vai se atentar, rapaz, eu vim para longe. Vou ter que dar esse balão todo, agora esse percurso todo, para me voltar para o meu lugar de origem. Tem pessoas que estão perdidas e nem se percebem. Isso é ruim. Sabia disso? Quando você está perdido e você não percebe que você está perdido. Uma coisa que eu quero que você entenda é que na casa do Pai tem que existir, sabe o que é? Sempre uma autorreflexão da tua própria vida. Sabia que igreja é lugar de reflexão? Quando você entrar daquelas portas para dentro, é legal você olhar para a tua vida e ver como que ela está. Uma igreja é lugar de reflexão, não é lugar que você chega aqui e esquece: pastor, eu vou esquecer todos a minha vida agora, pastor, e vou ficar aqui. Não. Você lembra da tua vida e vê se há na tua vida algumas áreas para serem mudadas. Quando eu falo que igreja é lugar de reflexão, todo culto, isso aqui é quase que obrigatório, todo culto, existe alguém que sobe no altar para trazer uma palavra. Você pode pensar assim: pastor, para que tem palavra? Para que tem ensinamento da Bíblia no culto? Sabe para quê? Para você fazer uma autorreflexão da tua vida. Se ela está boa ou não, se ela está correta ou não, se ela está alinhada àquilo que a Bíblia tem para a tua vida ou não. Porque eu sei que existem pessoas que estão tão perdidas, que Deus, Ele dá direção, que Deus fala assim: olha, tu está errado nisso. A pessoa nem ouvir aquilo que Deus direciona para ela, a pessoa ouve igual aqueles bobalhão. Deus, Deus falou que eu estou errado, eu tenho que mudar nisso. Sai de um culto e continuam fazendo as mesmas coisas que eles estavam fazendo. Isso é ruim. Isso é ruim para nossas vidas. Eu quero que em nome do Senhor Jesus, sabe o que nós possamos ser dentro da casa do Pai? Tomarmos a nossa posição de filhos de Deus. Sabermos que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E esse Pai, Ele tem liberdade para nos dar direção.
Esse Pai nos tem liberdade para nos dar direcionamento. E toda direção e todo direcionamento que esse Pai nos der, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos obedecê-lo. O filho que toma a posição de filho, ele vê a casa do Pai como um lugar de instrução. Eu sei que tem filhos aqui que hoje vivem uma vida boa, sabe por quê? Porque ouviram o conselho de seus pais. Mas eu sei que tem outros aqui que hoje vivem uma vida não muito boa, sabe por quê? Porque não ouviram o conselho dos seus pais. E se eu for perguntar aqui para nós essa noite, é bom ou não ouvir conselho dos pais? Todo mundo vai falar, pastor, é bom. Os pais sempre têm um conselho bom para seus filhos. Por quê? Porque um pai não quer que o seu filho caminhe para o abismo. O pai não quer isso. Se eu te disser que Deus é da mesma forma, os conselhos que Deus ele te dá na casa dele são conselhos para a vida eterna. São conselhos para te dar uma vida abençoada lá fora e ainda fazer você entrar na eternidade ao lado dele. Aí eu pergunto essa noite para nós, por que não acatar os conselhos desse Pai tão bondoso? Por que não? Esse lugar é lugar de instrução. Nosso Pai ele senta conosco e fala, olha, faz isso, faz aquilo, entra por aqui, sai daí, olha, isso aí não é para ti, tá bom? Ó, se você continuar dessa forma, você vai se estrubelhar. Eu quero que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ter os nossos olhos muito abertos naquilo que o Pai ele tem de ensinamentos para a nossa vida. Eu quero que tu faça uma autorreflexão da tua vida hoje. E a autorreflexão é essa: a tua vida, ela está seguindo os conselhos do Pai? Ou pode acontecer de você estar meio perdido, até mesmo dentro da casa do Pai? Só questão de exemplo. Se você não está com a tua vida espiritual bem alinhada com Deus, pastor, não estou orando tanto, não estou lendo Bíblia tanto, não estou tão compromissado com a casa do Senhor. Opa! Isso é sinal que alguém está perdido. Isso é sinal que alguém está perdido. E o que Deus ele fala comigo, com você essa noite, sabe o que é? Enquanto há tempo, mude a tua trajetória. Enquanto há tempo, mude o caminho que você está seguindo e andando. Porque senão, pode acontecer de você se perder tanto dentro da casa do Pai, e um dia, uma hora, o diabo ele vai conseguir te tirar de dentro da casa do Pai. Aí quando você estiver lá fora, aí é mais difícil o Pai falar com vocês. Lá é mais difícil, aqui não. Aqui todo culto o Pai está querendo te ensinar, te instruir uma forma correta de andar. Mas lá fora, aí as vozes que o diabo, aí existem muitas vozes que o diabo ele usa. Você está perdido? Você vê isso com a tua vida espiritual. Se não tiver boa, está perdido. Mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus essa noite, sabe o que ela faz? Ela nos dá a oportunidade de nós voltarmos ao caminho correto e ao caminho certo, que é Jesus. E se Deus ele nos der essa oportunidade essa noite, todo aquele que está perdido, pode ter certeza, se quiser voltar para o caminho que é Jesus, Jesus o recebe de braços abertos. Tá bom? Tá. Mas ele tem que ser humilde, tem que reconhecer. O mesmo capítulo também fala a história de um filho chamado filho pródigo. Não vou pregar sobre ele. Mas sabe como é que foi a restauração desse filho pródigo? Ele foi humilde no final. E para Deus restaurar a vida dele, sabe o que ele teve que fazer? Voltar para a casa do Pai. Ele voltou para a casa do Pai. Isso foi humildade. Quando nós temos humildade para falar, Deus, eu tenho que dar um giro de 360 graus na minha vida, porque não está legal. Não está legal. E você der esse giro e falar, não, Deus, eu estava indo para o norte, mas o Senhor estava mandando eu ir para o sul.
mas a partir de hoje, Deus, eu quero ir para o sul, para o lugar aonde o Senhor está me mandando ir. Isso é reconhecer e voltar para o caminho do Senhor. Até mesmo você que é crente essa noite, porque a parábola das dracmas é para crente, é para pessoa que está perdida dentro da sua própria casa, tá bom? Para crente. Então você que está perdido dentro da casa do Senhor essa noite, eu quero que em nome de Jesus você volte-se a tua vida totalmente para o caminho que é Jesus. Totalmente. Fazendo isso, pode ter certeza, haverá alegria num coração de Deus. No final dessa parábola ela fala assim, que os anjos de Deus se alegram quando um pecador ele se arrepende. Quando um crente se arrepende dos seus erros e volta-se novamente para o caminho que é Jesus, sabe o que acontece? Deus ele se alegra e os anjos se alegram. Por quê? Porque você saiu do caminho que você estava. Aquele caminho ia ser caminho de perdição, tá bom? Mas você decidiu reconhecer o teu erro e você voltou-se novamente para a presença de Deus. Deus ele se alegra com um coração humilde. Mas enquanto alguém ficar com um coração orgulhoso, falando, não, pastor, que é isso? Sei que o senhor está falando aí não é para mim não. Se não fosse para você, você estava em casa. Porque tem pessoas que não têm nenhuma humildade para reconhecer que na sua vida necessita sim ter mudanças e voltar novamente ao prumo de Jeová. Porque o que existe demais é crente desalinhado. Deixa eu dizer uma coisa aqui essa noite: crente desalinhado não entra no céu. E na igreja apenas também não entra no céu. Pastor, o que é que Deus ele quer de mim então? Ele quer uma vida de intimidade. E uma vida de intimidade sempre vai gerar mudanças em você. O Pai não quer que você enxergue esse lugar, ou então servi-lo, apenas como um passatempo, não. Sabe o que o Pai ele quer ver? Ele quer ver mudanças em você. O Pai quer ver mudanças. E essa noite, todos nós, pastor, mas já sou crente, pastor. Você precisa entrar no prumo de Jeová. A tua vida ela tem que estar mais alinhada com o Senhor. Tem que estar mais alinhada. Você não está sendo nem 10% daquilo que você poderia ser na presença de Deus. Isso é bom, pastor? Não, isso é ruim para a tua vida. Volta-se às suas origens. Volta. Se alguém aqui um dia teve uma vida de bastante comunhão com Deus e hoje não tem mais, sabe o que eu te aconselho? Lembra dos dias aonde você entregava a tua vida ao Senhor totalmente. Lembra dos dias que você se queimava na fogueira de Deus. E sabe o que você faz? Volta-se novamente para esse caminho. Volta-se. Não se acostume com a vida que você está vivendo hoje. Se você se acostumar com a vida que você está vivendo hoje, falar assim, não, pastor, nada preciso mais fazer na minha vida espiritual. Cuidado. Você é aquele perdido que está pensando que está caminhando para o caminho certo. Está pensando. Se quando você se atentar, poxa, eu estou errado. Se estiver muito distante, vai demorar muito para você alcançar novamente o lugar onde você quer alcançar. Sabe qual é o bom? É quando você começa a se perder. É aquilo que o pastor faz com a ovelha. Quando a ovelha começa a querer sair do caminho, o pastor lança o cajado e traz novamente a ovelha para o caminho. Deus ele faz isso conosco. Quando ela está querendo sair, o pastor lança o cajado e traz novamente a ovelha para o caminho correto. Não foi muito longe não. Graças a Deus quando nós não vamos muito longe. Hoje não existe ninguém que esteja tão distante que não possa voltar para esse caminho de retidão que é o Senhor Jesus.
Não existe ninguém aqui no nosso meio que possa falar: não, eu já estou muito distante, Deus ele não vai me achar. Pode ser um Jonas da vida querendo ir para o fim do mundo, mas até lá no fim do mundo ainda Deus deu oportunidade. Não, Jonas, você vai voltar, nem que seja na barriga de um peixe, você vai voltar para o caminho que eu quero que você vá. Eu quero que nós possamos nos achar na casa de Deus. Você pode dizer amém para Jesus? Tá bom? Se ache, toma a posição que é tua. Quando você se achar, vou terminar. Quando você se achar na casa do Pai, tomar a posição de filho que é teu, que é tua, que é sua, pode ter certeza, você agora vai começar a ser mais abençoado por Deus. Sabia disso? Pessoas elas não são abençoadas pelo Pai, primeiro, porque estão perdidas dentro da casa do Pai. E aquele que está perdido, ele não se acha, ele não se coloca na posição de filho de Deus, não se coloca. Ele pensa que ele é tudo menos filho de Deus, porque o filho de Deus, quero que você entenda uma coisa aqui essa noite. O filho de Deus, ele tem direito de usufruir de tudo aquilo que é do Pai. O filho de Deus, ele tem direito de usufruir de toda a riqueza que é do Pai. Pessoas que não usufruem daquilo que é bênção do Pai, estão perdidas, não se colocaram numa posição correta. É o final da parábola do filho pródigo, aonde o filho pródigo ele volta para a casa do pai, e o irmão que tinha ficado na casa, não tinha feito igual o filho pródigo, tinha permanecido do lado do pai, mas quando vê o filho pródigo voltando, ele fala que ele fica bravo, furioso, enciumado, e ele vai conversar com o pai, e a conversa do pai é assim, dele com o pai: pai, eu que sempre estive na tua casa, o Senhor nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, mas esse teu filho que saiu, mas agora voltou, e o Senhor agora fez uma festa para ele, pai. O Senhor fez uma festa e para mim o Senhor nunca deu. A resposta do pai: filho, sabe por que eu nunca te dei um cabrito para você se alegrar com os seus amigos? Sabe por quê? Porque tudo que é meu, também é teu, filho. Você não precisa pedir um cabrito de mim para se alegrar com seus amigos. Tudo que é meu é teu. É porque você ainda não se colocou na posição de filho. Quando você se achar na presença de Deus e começar a se colocar na posição de filho, você vai ter direito de usufruir de tudo aquilo que é do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa aqui sobre o nosso Pai. Existe um texto na Bíblia que fala que o nosso Pai, ele é dono do ouro e de toda a prata que existe no mundo. O nosso Pai não é um Pai pobre. O nosso Pai não é um Pai que não tem riqueza. Não, o nosso Pai é um Pai rico. O nosso Pai é um Pai generoso. O nosso Pai é um Pai que gosta de abençoar os seus filhos. Mas quando os seus filhos estão alinhados no propósito que o Pai quer para as suas vidas, tá bom? Eu quero que em nome do Senhor Jesus, você comece a desfrutar daquilo que o Pai tem na tua vida. Sabe por quê? Porque você não está perdido, você está servindo a Deus, mas você sabe a motivação que você saiu da tua casa para vir aqui. Pastor, qual foi a motivação? Você veio se relacionar com o Pai. Você veio adorar o Pai. Você veio adorar ao teu Rei. Essa é a motivação que está no teu coração. Então você sabe quem é o teu Pai. Quem sabe quem é o teu Pai aqui? Eu quero que em nome do Senhor Jesus, fique de pé em nome de Jesus essa noite. Fique de pé, glória a Deus.